Olá, a paz do Senhor a todos. Este é o canal Semeando a Palavra, um canal dedicado a semear a Palavra de Deus. E eu quero desde já pedir, como eu sempre faço, não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar a sua opinião também sobre o vídeo, porque isso torna o canal relevante dentro da plataforma e aí ele vai ser passado para outras pessoas mais. Então não deixe de fazer isso e principalmente se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tudo isso vai ser um benefício para que a gente possa semear a palavra de Deus com muito mais agilidade, tá bom? Nós vamos aqui a uma breve vinheta, logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde só um minutinho. Muito bem, obrigado por você ter me esperado até aqui. Se você tiver de posse da sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, abra comigo no livro de Salmo, capítulo 127. Nós vamos ler apenas os versos 1 e 2. Livro de Salmo 127, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Amém? Queridos, eu queria trazer uma palavra aqui voltado para nossas famílias. O título dela é Construindo uma Família em Tempos Difíceis. Estamos vivendo realmente tempos muito difíceis. Hoje nós vemos aí que existe como é que diz? Existe um grande exército tentando mudar a família, tentando denegrir aquilo que nós conhecemos como família. Família é uma criação divina, é a primeira instituição criada por Deus. Deus criou homem e criou a mulher, macho e fêmea. Através da união desses dois, houve-se a multiplicação das pessoas na terra. E hoje estão criando uma série de situações aí, tentando tirar os nossos jovens daquilo para o qual eles foram criados. Ou seja, é uma situação que realmente está quase que insuportável. Mas eu creio que enquanto a igreja estiver na terra, enquanto o Senhor Jesus não voltar para buscar a sua igreja, eles não vão conseguir grandes coisas. Muita gente acaba pagando o preço da mudança, mas depois muitos se arrependem porque sabem que fizeram errado. Alguns não vão se arrepender, mas eu fico pensando muitas vezes, essas pessoas que de alguma forma caíram nesse laço e resolveram seguir da maneira como essas pessoas ensinaram ou colocaram que tem que ser, e as pessoas acharam melhor seguir aquele conselho porque eles entendiam que aquilo ali era melhor para a vida deles. E mais tarde, quando a idade chega, como é que fica a vida dessas pessoas? Como é que fica o sentimento dela, o emocional dessa pessoa? Uma pessoa chegar no final da sua vida, ela descobrir que ela não construiu nada. E quando eu falo construir, não é construção civil, não é a construção de uma casa, não é a construção de uma família sólida, uma família verdadeiramente engendrada naquilo que a gente sabe que é uma família. Não uma família que foi inventada por alguém e acha que aquilo ali pode ser chamado de família. Então nós vamos aqui falar um pouquinho sobre esses assuntos, que é construindo uma família em tempos difíceis. E como eu falei, os tempos estão difíceis demais. Nós vamos primeiramente falar de alguns fundamentos muito importantes que a gente não pode deixar de colocar isso para cada um que estiver assistindo. Primeiro, a palavra de Deus como base da família. Você pai, você mãe,
ponha a palavra de Deus como base para a sua família. Ensine seus filhos no caminho que devem andar. Porque a própria palavra nos diz lá no livro de Provérbios 22:6, ensina uma criança o caminho que deve andar, e mesmo depois que envelhecer, nunca mais ele se esquecerá, jamais ele esquecerá disso. Então a gente sabe que pessoas que aprenderam nos caminhos do Senhor, aprenderam a palavra através da palavra de Deus, elas sabem que elas podem seguir qualquer caminho, mas a palavra de Deus, ela tem o poder de causar um choque na pessoa. Em algum momento na vida, aquela pessoa vai lembrar daquilo que ela aprendeu, e ela vai ver que aquilo que ela fez durante a sua vida fez tudo errado. Então é muito importante a gente entender isso, entender que a palavra de Deus, ela tem que estar presente na família. Nós temos que ensinar os nossos filhos que a palavra de Deus, ela é insubstituível. É o maior conselheiro que existe, é o nosso Deus através da sua palavra. Ali você vai encontrar conselhos e soluções para todos os problemas. Uma segunda coisa que não pode faltar nesses fundamentos importantes é a comunhão entre os membros. As nossas famílias precisam ser unidas. Pais e filhos precisam ser unidos, precisam ser pessoas que se respeitem, que se amem. A palavra de Deus diz lá nos 10 mandamentos, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 1, quando ele fala, quando Deus traz para Moisés os mandamentos que o povo deveria obedecer, um deles, que é um dos mais lindos mandamentos e principais, é aquele que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem seus dias na terra. Então a gente sabe que, se você for ver aí, muitas pessoas perderam tempos fabulosos porque não honraram pai e mãe. Perderam coisas muito boas na vida, no decorrer da vida, porque não honraram pai e mãe. E depois que os pais vão para a sepultura, não adianta arrependimento. Ele já não está mais ali para ouvir de você um pedido de perdão. Então, precisamos que esta comunhão exista. Filhos, sejam sempre obedientes a seus pais. Pais, tratem seus filhos com a devida dignidade, não deixando que eles façam. Não se preocupem que vocês, talvez, alguns pais têm um erro muito grave, que ele diz: eu não tive isso, então eu vou proporcionar aos meus filhos. Mas saiba dizer não nas horas certas também. Nossos filhos precisam aprender que eles não podem fazer o que eles querem a hora que eles querem. Em alguns momentos eles têm que ouvir a palavra não, e essa palavra não vai ser edificação para a vida deles. Eu tive essa oportunidade com os meus filhos e tive essa oportunidade de ver da parte dos meus pais também, em alguns momentos, dizer não, isso não pode, e a gente tem que respeitar. Então é importante também. E uma outra coisa que é muito importante dentro desses fundamentos é a oração em tudo. Tudo na nossa vida tem que ser colocado, tem que ser feito debaixo da oração. Você quer um novo trabalho? Ore. Quer que seus filhos sejam filhos obedientes? Ore pela vida deles. Sabe, seus filhos foram trabalhar, foram para a escola, orem para que lá onde eles estão, eles sejam guardados pelo Senhor. Os filhos aprendam a orar antes de sair de casa, antes de ir para a peleja, antes de ir para o seu trabalho, antes de fazer qualquer coisa, coloque debaixo de oração. Isso é muito importante. Isso aqui tem a ver com esses fundamentos importantes. E aí nós temos também aqui uma outra situação que eu quero trazer para nós, que são obstáculos perigosos, que a gente precisa saber analisar. São obstáculos que vão acontecer na nossa vida, que vão nos trazer alguns tipos de situações aí que a gente precisa aprender a conviver com ela. O primeiro obstáculo que eu quero trazer para nós é a falta de diálogo. Como é horrível uma família que as pessoas nem conversam dentro de casa. E isso é tudo. Isso é esposo com a esposa, filhos, irmãos. Nós precisamos ter um diálogo saudável com a nossa família, sabe? Sentar à mesa para conversar, sentar no sofá de casa, tomando ali um refrigerante, batendo um papo informal, um papo de amigos. Os pais precisam saber como foi o dia dos seus filhos. Eu quero dizer que eu fiz isso no passado. Hoje eu tenho, graças a Deus, eu tenho um relacionamento excelente com meus filhos, meus netos, que também já vem nessa mesma linha.
aquilo que eu ensinei para os meus filhos, eles estão ensinando para os seus. Mas, por exemplo, no passado, quando eu era bem jovem ainda, e os meus filhos ainda eram adolescentes, eu sempre tinha um dia que eu sentava com eles na sala de casa, e ali eu queria saber como é que foi a semana deles, o que eles estão fazendo na escola. Uma coisa que eu sempre fazia, eu quero conhecer os seus amigos, eu quero saber quem são seus amigos, tragam eles aqui. A minha casa sempre teve muitos jovens na minha casa, principalmente a minha filha, que era uma pessoa com um relacionamento assim muito mais, muito maior do que o meu filho. Meu filho tinha bons amigos, mas não tantos como a minha filha. Minha filha sempre foi uma pessoa muito popular na escola, no bairro onde nós moramos. Então a minha casa sempre tinha bastante jovens lá, e eu conhecia os jovens, via que eram meninos de bem, meninos de boa família, e isso é importante. E eu não posso perder esse diálogo com os meus filhos. Você não pode perder o diálogo com os seus filhos. Ensinem que eles, entre irmãos, também tem que haver essa comunhão, essa amizade. É muito importante isso aí. Não podemos ter, porque eu já vi situações. Uma vez eu estava num restaurante, uma lanchonete, eu não me lembro direito, em Santos, junto com meu pai. E nós estávamos ali tomando algo, não sei se era no final de tarde, tomando um café, não me lembro direito. E no que nós começamos a conversar, a conversa nossa era referente à família, uma pessoa que estava do lado, ele começou a conversar com a gente, entrou na conversa, muito agradável, e aquela conversa foi ficando gostosa, até que aquele homem ouviu, quando eu virei para o meu pai e falei, pai, tal coisa assim, assim, aquele homem olhou e falou, peraí, ele é teu pai? Eu falei, é meu pai. Seu filho? É meu filho. Nossa, que coisa bonita. Aí meu pai falou, por que você está achando assim tão impressionado? Aquele homem falou, olha, eu queria ter isso que vocês têm, porque eu entro na minha casa, eu saio, os meus filhos entram e saem, a gente nem se cumprimenta, nem bom dia a gente dá, nós parecemos pessoas estranhas morando dentro da mesma casa. Meus filhos são adolescentes, outros são mais velhos, mas eles entram e saem, e muito mal a gente se conversa. Aí meu pai falou, não, pais e filhos têm que ser amigos, tem que ser, isso é um diálogo que não pode faltar, isso é importante. Então esse diálogo que eu estou falando aqui, essa falta de diálogo, ele vai trazer consequências ruins na família dessas pessoas. Então precisa que isso seja muito bem colocado. O segundo obstáculo que eu queria trazer é a falta de tempo de mesa, que vai travar o diálogo. Quando eu falo tempo de mesa, é aquilo, vocês têm o hábito de tomar café juntos de manhã? Talvez não seja possível vocês fazerem isso todos os dias, pais e filhos, por causa da vida corrida que cada um leva. Mas tire um dia na semana, pelo menos, que seja o domingo, um dia de vocês sentarem para almoçar junto, o sábado, que estão todos em casa, sente para almoçar junto, conversem, dê risadas, contem o que vocês passaram na semana, sabe? Se tiver alguma coisa que você precise falar, principalmente você, filho, você está passando por alguma situação difícil, o melhor conselheiro que você tem é seus pais. Converse com eles, explique, pai, olha, estou passando por isso, estou tendo essa diferença, esse problema lá no meu local de trabalho, estou tendo esse problema lá na minha faculdade, estou tendo esse problema com tal pessoa lá no meu trabalho, eu não sei. Teu pai com certeza ele vai saber te aconselhar, porque é um homem, teu pai e tua mãe, um homem ou uma mulher com mais experiência, que talvez já tenham passado por coisas parecidas. Então esse tempo de mesa é importante. Quando eu falo esse tempo de mesa, esse bate-papo, essa comunhão, isso não pode faltar na vida das pessoas. Às vezes as pessoas eles não dão valor para isso, e mais tarde eles vão valorizar quando faltar. Mais tarde tem muitas pessoas que vai dizer assim, poxa, meu pai resolveria isso tão fácil, mas meu pai já não está mais com a gente, e você perdeu de ter grandes experiências com ele. Eu sou uma pessoa que de vez em quando em casa, eu estou lá, meus netos, por exemplo, eu gosto de conversar com eles. Um dos meus netos que tem 13 anos, ele sempre me faz perguntas, e essas perguntas me dão uma satisfação grande de poder ensinar coisas que eu já vivi na minha vida, e às vezes ele conta de coisas que eu não vivi, mas a minha experiência me traz uma resposta para aquilo ali, que talvez eu não tenha vivido, mas eu já vi alguém que viveu, eu já vi alguém que sofreu alguma situação, porque talvez não tinha ninguém para aconselhar. Então eu poder chegar nos meus netos e falar, olha, isso resolve dessa forma, tenta fazer da melhor maneira possível, tenta resolver com alegria no coração, tenta resolver sem guerra, tenta resolver sem problemas sabe,
de antipatias, sem resolver, sem problemas de inimizades. Então é gostoso quando você encontra ali um ente querido da sua família que vem te procurar para você dar uma opinião sobre alguma situação que ele está vivendo. Então isso é muito bom. Uma coisa que eu sempre falo, né? Eu falei da questão da palavra de Deus, que ela tem que estar presente na nossa família, no meio dos nossos filhos. Eu tenho 2 netos maravilhosos. Eu tenho um deles que é o Felipe, que durante um tempo eles moraram na nossa casa, até eles adquirirem a casa deles. E uma coisa muito bonita que eu via, o meu genro, toda noite antes de dormir, sentado na beira da cama com a Bíblia na mão, junto com o filho, passando ensinamentos para ele da palavra de Deus. E eu tenho certeza que isso aí, meu neto nunca mais vai esquecer. São momentos que na vida dele, que ele nunca vai esquecer. Então são coisas assim que precisam ser feitas. E essa comunhão entre pais, filhos e irmãos precisa acontecer, porque nós vivemos tempos muito difíceis. E se a gente não tratar as coisas da maneira correta, nós perdemos os nossos filhos, nós perdemos os nossos entes queridos por esse mundo maldito, por esse mundo perverso. Se nós não tivermos, sabe, se nós não estivermos atentos a tudo o que está acontecendo, a gente não pode simplesmente virar as costas para as coisas que estão acontecendo, achar que comigo não vai acontecer. Então a gente precisa olhar isso com muito carinho. E a terceira situação são as influências externas. Veja bem, eu falei sobre a falta de diálogo, eu falei sobre a falta de tempo, e essas duas anteriores, ela vai ter um problema muito sério com essas influências externas. Porque se eu não tiver tempo de diálogo com os meus filhos, com a minha família, dentro da minha casa, se eu não tiver o tempo de mesa com eles para saber como é que eles estão, o que eles estão vivendo, as influências externas podem tirar meus filhos do caminho correto. Nós vemos, por exemplo, aí que tem muitas pessoas que se matam. Por quê? Porque estão ouvindo pessoas que não deveriam. Nós estamos, por exemplo, muitas vezes vendo pessoas, eu vi um testemunho há um tempo atrás, faz um tempo, uma pessoa bateu na porta de uma casa, uma jovem atendeu, uma jovem de 15 anos, e ele perguntou, seus pais estão em casa? E aquela jovem falou, estão. Falou, eu poderia falar com eles? Aí quando aquele casal se apresentou, procurando saber o que aquele homem queria, aquele homem tirou um distintivo do bolso e ele apresentou dizendo, eu sou delegado de polícia, estou cuidando da área tal, eu queria conversar com o senhor a respeito da sua filha. Aí aquele delegado, ou era um agente, eu não sei direito, não me lembro, ele sentou com a família e falou, a sua filha, ela marcou um encontro comigo. Por quê? Ela marcou um encontro num desses sites de encontros, e essa pessoa se identificou como sendo um jovem, um rapaz, e estava marcando encontro, e a menina estava toda solícita para participar, para ir naquele encontro, só que ela não sabia que havia uma pessoa naquele site que estava fazendo uma pesquisa, que era esse delegado, justamente para ver o que estava acontecendo. Ele foi na casa dessa família, por quê? Porque aquela moça já estava com um encontro marcado com ele, não sabendo exatamente nem quem ele era, ela viu apenas por um site de encontros. E esse site de encontros não tem, a pessoa, acredito eu, nunca nem entrei numa coisa dessa para saber como é que é, mas eu acredito que a pessoa vai lá, põe um perfil falso, pondo que é uma idade maior, põe uma foto diferente e acaba acontecendo. Só que essa moça, pelo jeito, ela deve ter colocado a idade dela e tudo mais, porque esse homem que estava fazendo essa averiguação percebeu que aquela moça podia cair num grande laço. E ele foi lá, marcou o encontro pelo endereço dela, naturalmente ela muito inocente, colocou o seu perfil todo correto e acabou caindo na casa daquele homem. Então veja bem, aqueles pais, será que eles estavam olhando para aquela filha com o devido cuidado? Não estavam olhando, porque nós temos que verificar o que os nossos filhos estão vendo na internet. Os meus filhos não podem ter, hoje eu não tenho mais esse problema, mas meus filhos nunca tiveram porta do quarto trancada a chave, eu nunca deixei. Porta do quarto é aberta. Nunca deixei filho meu, quando ele começou a namorar, trazer namorada para dentro do quarto dele, mesmo que fosse de porta aberta. Um dia aconteceu que eu cheguei em casa, ele estava sentado na cama, a namorada sentada do lado, os dois estavam lendo alguma coisa, e eu quando cheguei do trabalho, que eu vi aquilo, a minha filha estava em casa, a minha esposa também estava no nosso quarto, a primeira coisa que eu vi, eu falei, boa tarde, para a sala, os dois. Aí ficou meio assim, falei, vamos agora para a sala. Aí eu fui tomar meu banho, fui
pro meu quarto, pra minha suíte, tomei meu banho, troquei de roupa, voltei. Quando eu voltei, aquela moça já tinha ido embora. Aí eu falei pro meu filho, não quero mais isso. Ah, mas o que eu fiz? Não fiz nada de errado. Eu falei, o teu quarto é o teu quarto, eu não quero ninguém lá dentro. Não tem que estar, namorada não tem que andar, namorada se limite à sala. Cozinha, quando for para almoçar com a gente, tomar um café, não quero no teu quarto. Ah, mas por que não aconteceu nada? Eu falei, amanhã tua irmã vai trazer um namorado, vai levar para dentro do quarto também, eu não vou deixar. E se eu deixo você, porque eu posso achar que você não vai, a porta está aberta, ela vai dizer para mim, por que meu irmão pode ou não? Então a lei é para todos. Não pode e ponto final. E determinei e acabou. Quem manda sou eu. A minha casa, minhas regras. Então eu sempre fui muito desse jeito. Eu sou um pai antigo. Não antigo no sentido de ignorância nem nada, mas eu fui criado com metodologias antigas e metodologias da palavra de Deus. Os erros que eu cometi na vida foram escolhas minhas, não foram porque meus pais negligenciaram e não me ensinaram. E isso é uma coisa muito importante, a gente precisa zelar por isso. Então não esqueça, falta de diálogo são os obstáculos que acontecem na nossa vida. A falta de diálogo, a falta de tempo de mesa e as influências externas são obstáculos perigosíssimos que nós precisamos combater. E aí, para a gente finalizar, ações necessárias para que essas coisas não venham a acontecer. A primeira dela é priorizar a comunicação. Tem que haver uma prioridade nisso. Pais e filhos não podem morar na mesma casa como pessoas estranhas. Aquilo que eu falei, um testemunho que eu dei rápido aqui, do homem que quando viu eu e meu pai conversando alegremente, batendo um papo, tomando um café, o cara ficou encantado com aquilo, porque ele falou, eu não tenho isso em casa. E o meu pai falou, não, pais e filhos têm que ser amigos. Então esse diálogo tem que acontecer, então tem que priorizar. Prioridade dentro de casa. Se você tem a oportunidade de sentar à noite para jantar, eu não sei quantas pessoas têm o hábito de jantar, hoje em dia é muito comum à noite se fazer um lanche, eu por exemplo não janto, é muito raro. A gente tem o hábito de fazer um lanche na noite, tipo 6, 7 horas, mas a gente está junto ali na cozinha, batendo papo, contando como é que foi o dia. Eu, minha esposa, quando tem um filho em casa, a gente também está ali conversando, perguntando como é que foi, contamos algumas histórias engraçadas, lembramos de algumas coisas engraçadas, e isso é importante. Isso é importante, isso é legado que nós estamos deixando para os nossos filhos. Então não esqueça, uma coisa importante, priorize a comunicação. Uma outra ação necessária, estabeleça momentos de qualidade. Nós não podemos sentar com os nossos filhos apenas para reclamar, sabe? Momentos de qualidade que eu falo é o seguinte, poxa, eu tenho a oportunidade de dar um passeio com eles, ir numa praia, sabe? De repente, vamos pescar. Meu filho foi muito pescar comigo. Eu gostava demais de pescaria e todo final de semana, quando eu ia pescar, ele já sabia, ele ia junto. De vez em quando ele me fazia passar raiva. Uma vez ele me passou a faca no meio dos dedos, estragou minha pescaria, fez eu voltar para casa. Eu fiquei muito bravo com aquilo, mas voltei. Até hoje ele comenta sobre isso. Falei, pai, de vez em quando eu te dava uns trabalhos, né? Às vezes ele ia comigo lá, um dia foi lá, caiu no meio das pedras, se ralou todo, ficou reclamando, estava doendo, larguei tudo, botei tudo dentro do carro, voltei. Então, mas foram tempos engraçados que a gente passou, que depois quando chegava em casa a gente conversava, mais tarde demos risada de tudo isso. Então são momentos assim que a gente não pode abrir mão, porque uma coisa que você vai deixar nos seus filhos são as memórias, sabe? Memórias que nem, por exemplo, eu tenho uma memória do meu pai, quando eu tinha 10 para 11 anos de idade, 10 anos de idade, eu andei pisando na bola na escola e acabei ficando com um exame de segunda época. Eu nunca tinha ficado, nunca repeti um ano. E eu fiquei com um exame de segunda época, eu tentei enrolar meu pai, eu tentei enrolar minha família. A minha mãe era mais fácil, mas o meu pai eu não consegui. Quando meu pai descobriu a presepada que eu tinha arrumado, ele me levou ele foi me pegar onde eu estava, ele meteu um cadeado na minha bicicleta, que eu tinha ganho de presente naquele final de ano. Ele me levou para dentro do quarto, mas eu tomei uma pisa daquela de cinta, que eu fiquei com as pernas ardendo, as nádegas ardendo, ficou tudo ardendo por uns dias. E meu pai falou assim, olha, no dia do teu exame de terceira e segunda época, eu vou contigo, trate de estudar. Eu caí com a cara nos livros, e eram 2 matérias só, português e matemática, que na minha época chamava-se de
exame de admissão, era uma espécie de um vestibulinho que tinha quando você terminava o primário para ir para o ginásio. Eu tinha 10 anos de idade, eu ia fazer 11 ainda. E o meu pai, no dia do exame, eu achei que ele tinha esquecido. Ele veio me pegar em casa. Ele me levou para a escola. Eu fui fazer o exame, ele ficou ali, ele queria saber a nota. Ele já tinha até conversado com o professor. E aquele professor, quando veio trazer as notas para o meu pai, falou assim: seu Valdovino, eu não acredito. Ele falou: o que você não acredita? Eu já fiquei assustado. Você sabe qual foi a nota do seu filho em português? Seu filho tirou 10. Você sabe qual foi a nota do seu filho em matemática? Foi 10. Não entendo como é que esse menino repetiu, teve que vir para o exame de segunda época. Na hora foi um alívio, né? Falei, caramba, vou entrar no coro de novo, não dá. Mas o que aconteceu? Isso marcou a minha vida, isso marcou a minha história. São memórias que eu tenho hoje e eu falo, pela memória do meu pai, obrigado, papai, pelo seu cuidado. Isso me trouxe algo diferente. Um dia eu precisei fazer a mesma coisa com meu filho. Eu não cheguei a pegar ele para bater. Eu já tinha dado uma surra nele quando ele tinha uns 8 para 9 anos, por causa de uma desobediência que eu falei a primeira, fazer a segunda e falei a terceira eu não falo. E eu acabei dando umas cintadas nele. Pensa como aquilo fez mal para mim, mas fez muito bem para ele, porque ele se tornou um filho obediente ao extremo, como ele sempre foi. E o que aconteceu? Meu filho também, eu fiz uma reprimenda com ele por causa da escola. Quando eu peguei um diploma, um boletim dele com nota vermelha, e a minha esposa tinha estado na escola e viu que ele estava indo mal por causa de companhias, por causa de brincadeiras, por causa de influências. E aí eu coloquei uma regra diferente. Tirei televisão, tirei futebol, acabou rua, escola, casa, estudo, escola, casa, estudo. Você não vai te faltar nada, você sabe que nunca faltou, mas você vai ter que fazer as coisas certas. Passado um tempo, eu fiz ele levantar até nos domingos. 7 horas da manhã eu batia no quarto, ele estava dormindo. Eu sempre respeitei isso, apesar de eu não deixava trancar a porta, mas encostava a porta para poder ter o seu tempo de descanso legal. Eu bati no quarto. Opa, hoje é domingo. Eu falei, você não come? Você não vai beber? Você não vai respirar? Cai fora da cama. Quando você tiver respeito pelas suas coisas, aí você não vai passar mais por isso. E eu fiz ele levantar no domingo, para pegar os cadernos e ficar com a cara enfiada a manhã inteira nos estudos. E eu passei por isso, e eu agradeço a atitude do meu pai, que edificou a minha vida. Eu creio que o que eu fiz para o meu filho foi bom também. Sabe, aquela história de lei da palmada, que inventaram aí, que esse povo que está aí tentando estragar as nossas famílias, isso não pode acontecer. Então é importante que a gente aprenda isso, priorizar a comunicação, estabelecer momentos de qualidade, isso não pode faltar. E, para a gente encerrar, sempre buscar a presença e a proteção de Deus na nossa vida. Nossos filhos têm que estar cobertos com a nossa oração, e eles têm que aprender também a orar por eles e pela família. Isso é uma prática que, quando a gente aprende, com o tempo a gente vai perceber que isso se tornou uma rotina. Então a gente não pode perder isso. E, apenas como conclusão, estes itens não são os únicos que a gente precisa priorizar na nossa vida, mas eles são muito importantes. Então eu peço para você que me assistiu até aqui, guarde isso como um conselho, como pai, como filho também, se você é filho que está assistindo. Priorize essas coisas, faça da maneira correta. Tenho certeza que você vai ser uma pessoa muito abençoada, e a sua família vai ser uma família que vai, seguir em frente com as bênçãos do Senhor. Amém? Eu vou orar nesse momento. Por favor, feche seus olhos junto comigo, depois vamos às últimas considerações. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer por esta palavra, que o Senhor possa derramar conhecimento sobre a vida daqueles que estão assistindo este vídeo, que o Senhor possa abençoar a família de cada um, e que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, aprender nesses poucos conselhos, que a nossa família é instituição divina, foi a primeira instituição criada por Deus, e queremos que a nossa família seja instrumento para Deus fazer a vontade dEle. Usa, Senhor, as nossas famílias, usa nossos filhos, usa cada pai e mãe de uma forma que seus filhos venham aprender, que nós sejamos, Senhor, instrumentos em Tuas mãos para fazer a Tua vontade, e que nossos filhos sejam também.
Que a bênção do Senhor seja manifestada em nosso meio, que tudo seja para a glória da Tua majestade. Te louvo nesse dia e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela Tua presença até aqui. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.